pra possuir. Solo Cristo dá faith in the promise of His word. Es que el tiempo viene ya. Yo lo convidaré, bem alerta vou cantar. Aleluia, oh, que esperança! Nas terras de alegria, cheio de flores de prazeres, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não vai ser, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas nações tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Olá, boa noite. Nós vamos fazer aqui a lição da Escola Sabatina. Nosso amigo Lico está ocupado com problemas de trabalho e hoje ele pediu para a gente fazer, a gente vai fazer, né? Hoje é terça-feira, nós vamos falar sobre a definição de descanso no Antigo Testamento. Antes de entrarmos no assunto, vamos orar e pedir que Deus nos ilumine. Senhor, nosso Deus, bom Pai, queremos nesse momento agradecer. O Senhor possa estar nos abençoando no estudo da lição. Abençoe nossos amigos. O Senhor possa estar com cada um deles.
Queremos te pedir em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Bom, a definição de descanso do Antigo Testamento tinha outras razões, além do descanso físico e mental, tinha o descanso que fala do sábado, né? Como dia instituído, também tem um descanso que fala sobre a morte, né? A Bíblia chama de descanso aquelas pessoas que morrem, né? Todos precisamos de descanso, por essa razão encontramos nesse tema em toda a Bíblia. Deus criou para realizar atividades que devem ser interrompidas pelo descanso. A referência ao descanso de Deus no sétimo dia, ou sábado, do quarto mandamento, é expresso pela forma verbal hebraica. O verbo é traduzido como repousar, ou mais figuradamente parar, referindo-se à Arca da Aliança, né? Outra forma verbal importante é ficar em repouso, conceder alívio e ficar quieto. Então, o repouso é muito importante para a nossa saúde física e mental. Segundo a ciência médica, nós devemos estar descansando, repousando em um sono, para você vai dormir, no mínimo de 7 a 8 horas, para que nosso corpo esteja bem tranquilo, sossegado. E o descanso é muito importante, porque percebemos quando a gente dorme mal, quando você não está com sono, você é interrompido, né? Como nós sentimos? Bem diferente daquilo que nós queríamos ser. Produzimos menos, ficamos irritados, mal-humorados. Então nós precisamos dar um descanso bem tranquilo, em paz, né? Eu sei que nesses últimos dias é difícil você ter descanso. A vida do século XXI é muito agitada, muita pressão, você começa a ter muitos problemas financeiros, pessoais, emotivos. Problema de várias ordens, então é difícil ter um descanso, né? Como podemos conseguir descansar sem se né, perturbar esse sono reparador que nos transforma a vida? É descansar em Deus, né? Você pedir para Deus, Senhor, dá um descanso, eu preciso dormir, me ajuda a me desligar das coisas desse mundo, né? Dos problemas pessoais, problemas familiares. Tudo isso vem atrapalhar, né, o nosso descanso. Como eu estava falando, né, em Deuteronômio, tem uma passagem bíblica aqui que Deus falou para Moisés. Deixa eu ler aqui o texto, capítulo 31, Deuteronômio, capítulo 31, e o verso 16. Olha o que Deus fala para Moisés aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés: eis que está para dormir com seus pais, e esse povo se levantará, se prostituirá ainda após os deuses estranhos na terra pelo qual meio vai, e me deixará. Deus estava falando para Moisés que ele estava chegando a hora de descansar, porque os dias de Moisés estavam se completando, né? Aqui no verso 14, Deus fala assim: eis que teus dias são chegados para que morras. Chama Josué, né? Josué foi o intercessor, né? Foi o mediador, que quando Moisés descansou, né? Moisés descansou, e Deus já tinha programado que Josué ia substituí-lo, né, na sua liderança para levar o povo judeu para Canaã. Então Deus chamou Moisés para descansar. Como Moisés tinha pecado contra Deus, batendo naquela rocha para mandar água, Deus falou para Moisés que ele não entraria na Canaã, né? Moisés ficou muito triste, porque ficou 40 anos lá lutando com um povo rebelde, um povo que toda vez tinha motim, desafiava a sua liderança, e Deus chegou por bem, pediu para que Moisés descansasse, né? E Moisés tinha a idade de 120 anos quando Deus pediu para descansar. E Moisés, embora velho, né, ele chegava muito bem. Deus falou que, né, que a visão dele tinha. Várias vezes Deus chamou Moisés, né, para conversar. E Moisés foi uma pessoa abençoada, né? Ele morreu, mas ele não viu a corrupção, porque quando ele morreu no outro dia, Jesus, o arcanjo Miguel, foi despertar para ressuscitar, levar Moisés para morar com ele. Não foi uma bênção? Então aqui fala da morte como um descanso. Semana passada perdemos um amigo, né? O irmão José Alves. Ele estava com câncer no pulmão. Esse câncer que definhou, emagreceu bastante, perdeu muita vitalidade, fez vários tratamentos, fez cirurgia. O câncer subiu para o cérebro, fez uma cirurgia no cérebro.
O câncer, né, alastrou para a garganta e tudo, tomou conta do corpo dele. Nesses dias ele veio falecer. Então, para esse nosso irmão e nosso amigo José Alves, foi um descanso. Imagina uma pessoa ficar sofrendo, né, muito tempo. Então a morte veio como descanso, a morte veio como uma bênção. Então Deus fala que o descanso, também no sentido da vida, né? Quando acaba o ciclo da vida, a morte vem como descanso. Fala a verdade. Você conhece alguém que sofre bastante? Ou alguém que está numa cadeira de roda, está sofrendo? Alguém que está acamado, que não tem mais chance de, né, vive vegetando? A morte veio como uma bênção. E na Bíblia Deus fala assim, né? Apocalipse capítulo 14, o Espírito de Deus fala o seguinte aqui, ó. Apocalipse capítulo 14, verso 3. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Bem-aventurados significa felizes, né? Então, a morte não é um fim em si. A morte para Deus é como se fosse um descanso. A pessoa descansa no pó da terra e aguarda a ressurreição da vida. Então, para Deus, né, a morte é um descanso, né? E a morte é uma bênção. E muitos falam assim: a pessoa morreu porque Deus quis. Não, Deus não quer que ninguém morra. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do que morre. Essa história que Deus quis assim é mentira. Deus não quer que ninguém morra, mas que todos vivam, se arrependam dos seus pecados e vivam. A morte é uma imprudência, né? Uma consequência do pecado, originalmente começado com Adão e Eva e estendeu para todo mundo, porque todos pecaram. E o que é do pecado é a morte, é o resultado natural da vida. Mas Jesus veio para conceder a vida eterna. Então, que a definição de descanso no Antigo Testamento é muita coisa, ou descanso físico, ou descanso em relação à morte. Então, nesse mundo, né, quando a pessoa, né, quando o coração para, a pessoa para de respirar, vê a morte e vê como um descanso. A palavra cemitério no latim significa dormitório. Os que morrem estão dormindo na sepultura, certo? Por isso que a palavra cemitério significa dormitório. Então, muitos dormem no pó da terra. Uns vão ressuscitar para a vida, outros vão ressuscitar para a morte eterna. E para nós ressuscitar para a vida, o que nós precisamos fazer? Aceitar Jesus, entregar nossa vida, nosso coração, para que Deus possa abençoar a nossa vida, né? Então, uma vida paz, plena, uma vida perfeita, né? Uma vida abundante, porque essa vida que vivemos aqui na Terra, isso não é vida, é sofrimento, é cansaço, é estresse, é falta de ânimo, é angústia, é desemprego, é miséria, é morte. Então nós percebemos, né, que essa vida aqui na Terra não é o ideal de Deus. Deus prometeu uma vida melhor, uma vida abundante, uma vida com Ele lá no céu, com o corpo glorificado, onde não existe doença, não existe sofrimento, onde não existe morte, onde todos poderão viver eternamente felizes para todos sempre. Então, nós precisamos estar no descanso de Deus. Você pode descansar no Deus aqui nas promessas de Deus. Que embora você esteja doente, ou embora as coisas estejam acontecendo, nós vamos descansar no Senhor, nossa confiança, vamos descansar em Deus, porque Ele prometeu que cuidaria de nós. Não é verdade? Eu sei que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus quer abençoar a sua vida inteiramente, né? Devemos desligar das coisas desse mundo e aceitar as promessas de Deus pela nossa vida, né? Esse livro aqui, a Bíblia, né, é um livro maravilhoso. É um livro que tem várias promessas que Deus conforta o nosso coração. Deus prometeu que enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo para que pudesse nos abençoar. Olha que maravilha. Pense, né? Viver num mundo sem Deus é perda, é morte. Viver um pouco com a vida com Deus é vida eterna e Deus vai abençoar cada um de nós. Eu creio que Deus vai te abençoar. Você crê? Deus possa te abençoar. Que Deus possa estar conosco, nos abençoando a cada dia. Em nome de Jesus. Uma boa noite, que Deus te abençoe.